Bom dia, bom dia. Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Esse encontro é um encontro sagrado, especial para todos nós. E eu queria muito compartilhar com vocês um pouquinho do que tenho pensado nas últimas semanas, quase que também um complemento de todas as pregações que eu venho trazendo nos últimos domingos. Eu venho fazendo uma ressonância sobre um determinado texto, que é em Romanos 12, e sobre essa ressonância eu vou trazendo algumas tensões que afetam a nossa espiritualidade e também com um desejo, a partir da pregação, da mensagem de hoje, com um desejo de entregar a vocês não só os tensionamentos que eu fiz nos últimos domingos, mas um lugar que a gente possa respirar, de fato. A partir da compreensão desse cenário que a gente vive e do que a espiritualidade dessa relação com o divino nos entrega, é possível se alegrar. É possível viver a paz ou o shalom, né, que Deus apresenta para cada um de nós. O texto base da minha reflexão está em João, capítulo 16, versículo 33. Eu vou ler somente esse versículo. Você pode acompanhar com o seu aplicativo, com a sua Bíblia. E você que está em casa, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Saiba que esse momento é um momento muito especial, um momento em que nós nos debruçamos a compreender a palavra e fazer com que ela faça sentido para o nosso cotidiano. E só é possível fazer isso quando a gente, de fato, se entrega para entender esses textos e compreender a profundidade que ele revela para nós. Então, que essa mensagem fale contigo, onde você estiver, no tempo que você estiver, e que você também faça esse exercício de compartilhar a mensagem com seus amigos e familiares. Você é bem-vinda, bem-vindo, como todos aqui. João 16:33 diz assim: Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Oremos. Senhor, nós te louvamos, exaltamos o seu nome por tudo que fizeste aqui nessa manhã. Obrigado pelos encontros e reencontros, obrigado pelos abraços, afetos, obrigado pela possibilidade de estarmos aqui reunidos e obrigado também pela possibilidade de fazer com que essa mensagem chegue a tantos lares e a tantos locais através das redes. Que essas pessoas também, assim como nós, desejosos da sua presença, sejam todos e todas elas impactados por uma expressão do teu amor, da tua graça e do seu aprendizado. Esse é o nosso pedido com profundo agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, fazendo sentido diante das nossas conversas e talvez trazendo à memória a intensa jornada que nós tivemos nos últimos domingos, onde eu trouxe mensagens que relatam a nossa luta, mensagens que reverberam no nosso coração a possibilidade de sermos resistência para muitas questões sociais. E hoje eu queria falar de alegria. Queria falar da alegria e queria falar sobre a qualidade dessa alegria. Porque é muito fácil a gente datar a experiência da alegria com um sorriso no rosto. E a alegria ela não pode ser só um significado a partir de um sorriso ou de uma gargalhada, né? Inclusive, gosto muito de fazer uma alusão ao poeta que diz que quem ri de tudo está em estado de desespero, né? Quem ri toda hora, todo momento, alguma coisa está fora do lugar, alguma coisa precisa, né, de ressonância. E não é esse tipo de alegria, né, de sorriso barato, de sorriso fácil, mas uma alegria que envolve o nosso estado de ser de maneira completa e que deságua no nosso cotidiano, nas nossas relações, nas ações que nós fazemos em diversos cenários, seja no nosso trabalho, seja nas demandas que se apresentam para nós. E a alegria
ela também se manifesta dentro desse estado de descanso. Descanso da nossa alma, descanso da integralidade do nosso ser. Esse descanso que tanto nós desejamos e tão almejado na nossa geração, ela acaba sendo o resultado de uma alegria que se desenvolve a partir da nossa espiritualidade ou dessa relação que nós estamos construindo com o sagrado. Então, eu penso que para ter alegria, a gente precisa de foco. E foi até interessante ver a Fernanda fazendo a abertura e falando, poxa, a gente está aqui, né, no processo, né, talvez cansados, e aí, de repente, eu coloco para vocês mais uma missão. Né? E aí eu falo, poxa, eu vou falar sobre alegria, mas a alegria ela precisa de algumas disposições. E uma das disposições que a alegria exige de nós é um foco. Foco porque a gente precisa compreender que tipo de alegria está sendo desenvolvida no nosso coração, no nosso sentimento, nos nossos pensamentos, e se ela faz sentido, né? Porque também a gente pode fazer com que a alegria seja um objeto de ilusão. E isso acaba desequilibrando também a nossa jornada, o nosso caminho. Então, eu penso de fato que muitos de nós andamos cansados, sobrecarregados, com uma falta de direção, uma falta de propósito para a vida. Talvez esse seja o grande desafio da humanidade, conseguir compreender qual é o seu propósito, qual é a sua direção, qual é a finalidade última, né, da sua trajetória, da sua jornada. E eu fazendo pensamentos, né, pensando pensamentos, me lembrava da história muito conhecida, que é como se a gente estivesse dentro do cenário de Alice no País das Maravilhas. Mas especialmente naquele momento que ela encontra o gato, na verdade, especialmente no momento que ela está numa bifurcação, né? Em que em volta dela tem diversos caminhos, e ela precisa tomar uma decisão para saber qual caminho que ela vai seguir. E aí ela encontra o gato. Lembram desse cenário, assim, desse momento da história? E aí o gato, quando chega diante dela, ela fala, eu só queria saber que caminho tomar. Só queria ter noção, eu só queria ter um entendimento de qual caminho eu devo seguir. E o gato tranquilamente olha para ela e fala, depende do lugar onde você quer ir. E parece uma pergunta fácil. Eu só queria um lugar. Eu só queria ter a capacidade de decidir qual caminho entrar. E aí o gato falou, tudo bem, é só me falar onde você quer chegar. E ela fala, não importa que lugar que eu quero chegar. Aí o gato fala, tá, então se não importa, qualquer caminho serve. Porque, de fato, essa é a realidade da discussão, da conversa da Alice com o gato. E essa realidade, ela está muito presente no nosso cotidiano. Que caminho você quer tomar? A gente precisa decidir, porque são diversos caminhos. E eu penso que, existencialmente, a gente está no meio de uma bifurcação. E no meio dessa bifurcação, a gente vai fazer alguns questionamentos. E o primeiro dele é tentar entender que caminho a gente deve seguir. Qual é o caminho que a gente quer seguir. Mas para responder, ou para se orientar nesse caminho, a gente precisa saber onde a gente quer chegar. Qual é a finalidade última dessa experiência. E se a gente não sabe, qualquer caminho serve. Quem não sabe onde quer chegar, quando a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve. E talvez essa seja a primeira grande pergunta dessa discussão. Né? Qual o caminho que a gente vai tomar? Qual o caminho, qual jornada que a gente vai seguir? Ou talvez trazer para o ambiente da nossa espiritualidade. Onde está o caminho? Quem é o caminho? Qual é o caminho? Ou qual é a bússola? Qual é o agente que nos dá a direção? Essa é uma pergunta importante para nós. É óbvio que quando eu começo a destrinchar essas perguntas, você automaticamente vai dizer, o caminho é Cristo.
Porque é assim que ele se apresentou: eu sou o caminho. Então, é fácil a gente identificar que, diante desses questionamentos, nós temos a possibilidade de uma bússola, de um agente que nos orienta, que nos dá sentido, que nos dá jornada, que nos dá ou nos propõe caminho. E a construção do nosso ser, ela vai acontecer nessa experiência. E se você já percebeu, diante das minhas conversas, da forma como eu tenho construído as minhas mensagens, é com o desejo de provocá-los a compreender que olhar para Jesus como caminho, como bússola, como agente de orientação para a nossa vida, é perceber que é nele que nós vamos construir a nossa jornada. E quando eu falo nele, é na relação com ele. Então não há outra possibilidade de entender a nossa espiritualidade sem compreender que nós somos chamados para uma experiência consagrada. Uma experiência esta de relação com o próprio Jesus. Uma experiência de relação. E por que que eu bato muito nessa tecla? Porque a gente corre o risco de também achar que a grande sina da nossa jornada, da nossa experiência, é o fim último, que é chegar no céu, né? O prometido céu. Né? Esse lugar sagrado onde deságua a nossa existência, onde tudo está organizado, né? E a gente sai desse lugar desorganizado, né? E nessa busca a gente chega nesse lugar. Mas poderia ser muito fácil a gente olhar: Jesus é o caminho, então eu aceito Jesus, e aí eu já tenho o meu lugar no céu garantido. Essa é uma compreensão muito simplória do Evangelho, porque não é necessariamente sobre isso que a nossa espiritualidade está datada. Não é. É compreender que em Jesus nós temos a possibilidade de uma jornada, e essa jornada nos propõe transformação, renovação, possibilidade de dar novos significados, possibilidade de compreender que nós somos seres mutáveis, estamos nesse processo de mudança. E essa mutação faz com que a gente, de fato, tome muitas decisões. E essas decisões serão resultado, né? Ou darão resultado para esse sentido, para essa jornada, para esse lugar onde nós queremos chegar. E Jesus vai propor para nós a possibilidade de fato, viver a alegria de ser e a alegria de viver. Porque está, de fato, nessa experiência do destino, da jornada, da relação com Deus. E tem um lugar que a gente vai experimentar a vida com todas as suas notas, é com o Jesus do lado, é com o sagrado do lado, é como ele nos propõe. E é por isso que eu disse logo no início, né, que nós temos famílias aqui que estão em luto, temos famílias aqui que passam por um processo de sobrecarga, de desafios, de dificuldade, e elas poderiam questionar dizendo: onde está Deus? Deus está nesse lugar. Deus está com os enlutados, Deus está com os que sofrem, Deus está com os sobrecarregados, Deus está com essas pessoas que passam pelas adversidades. Ele não nos deixa, ele não nos desampara. E a jornada que ele nos apresenta é de experimentação da vida, como eu disse, com todas as notas. Sejam aquelas doces, né, saborosas, né, como, não sei se você gosta, mas para mim, assim, a experiência de pegar uma manga inteira, assim, morder ela, né? Maravilhosa, saborosa. Então tem essa vida que estoura sabor, mas tem a vida amarga também. Tem os azedumes das relações. E o sagrado só vai estar na nota doce, né? Ou saborosa, ou o sagrado de fato se apresenta também no momento do amargor. É essa compreensão de entender que Jesus está presente em todos os momentos. Ele não nos deixa, não nos desampara. Ainda que o amargor, o azedume, faça com que você não compreenda ou não perceba o sagrado perto. Porque isso é um dos resultados. Quando você está num tempo difícil, você parece que se sente sozinho.
desamparado. Quando você passa por um tempo de dificuldade, de dor, de lamento, você fala: não, Deus não está. Eu não sinto. Eu não sinto essa presença, porque dá mesmo essa sensação de afastamento, de dor, de vazio. Mas ainda que você não perceba, o sagrado está, Deus está. Importante entender também essa relação, né, entre o destino e o nosso culto a Deus. Quando eu falo dessa promessa de fato do céu, né, que os textos bíblicos nos trazem, a gente vai precisar entender que um dos maiores desafios da nossa jornada é não olhar para o céu prometido somente, mas perceber que a gente precisa trazer o céu onde nós estamos. Nós precisamos, e isso exige compreensão de fato, né? Porque eu lembro numa das discussões com um dos amigos teólogos que ele, né, dizia que há muitas pessoas que vão chegar no céu e não vão curtir o lugar, né? Há muitas pessoas que vão chegar no céu, nesse céu prometido, e vai falar, vai se sentir meio desorientado. Já chegou numa festa que você ficou meio desorientada? Já chegou num lugar que você fala assim, poxa, eu não estou me adaptando aqui, estou me sentindo mal, não, acho que esse lugar não é para mim? Já pensou você chegar no céu e ter esse sentimento? Pô, não estou me sentindo bem. E eu acredito que vai ter muita gente que vai chegar nesse céu e aí ela vai achar que ela vai ser expulsa do céu. Mas não, ela não vai conseguir se adaptar. Entende o cenário lúdico que se colocam para nós? Ah, não, você vai chegar no céu e a porta não vai se abrir para você. Não, a porta vai estar aberta para você. O problema é se você vai conseguir se adaptar nesse lugar, onde a justiça, o amor, a graça, a generosidade, o cuidado, o respeito mútuo, os afetos, tudo está em ordem. E aí, você com a sua bagagem, muitas vezes religiosa, atravessada por diversas questões violentas, que você chama de espiritualidade, você fala que é de Deus, fala que é sagrada. Rejeitar, humilhar os seus preconceitos, tudo isso você junta justificativas para falar isso é sagrado, isso é de Deus. E aí pode ser que você pegue essa mala sua, né, e chegue lá naquele lugar e você não consiga, de fato, desenvolver adaptação nesse espaço. Porque o céu que Deus nos promete não tem relação com estas violências enrustidas, né, que a religião produz, que as ideologias, especialmente as extremistas, né, do nosso tempo, né, e tantos outros preconceitos estabelecidos na nossa sociedade, há muitos deles que você possa ter até criado justificativo para que eles faça sentido no sagrado e eles não farão. Isso vai te deixar bem constrangido com você mesmo, porque você não vai se adaptar com aquilo que de fato Deus promete, porque Jesus sempre foi um semeador de graça, Jesus sempre foi um semeador de criatividade, de amor, de generosidade. E ele atua na unimultiplicidade do ser, nessa diferença, né, que nós temos um para com o outro. E é no meio das diferenças que Deus atua, porque ele é um Deus criativo, é um Deus que manifesta no novo, um Deus que de fato prometeu para nós que está fazendo novas todas as coisas. Isso inclui a nós, isso inclui as nossas relações, os espaços que nós acessamos. O reino de Deus, meus irmãos, ele de fato é algo muito simples. É muito simples de entender, mas ele não é simplório. Ele não pode, né, e a diferença, né, da simplicidade, que é acessível, possível. E a gente começa a colocar no reino de Deus alguns arquétipos que não fazem sentido algum com aquilo que o próprio Cristo nos apresentou. Então, não é possível definir, por exemplo, o reino de Deus numa frase de Twitter, né, do X, né, do 140 caracteres. Não é possível. Não é possível porque o reino de Deus é um lugar de contraponto. Inclusive, o próprio Jesus faz diversos contrapontos quando ele está conversando com os religiosos. Um deles é dizer: você ouviu o que foi dito. Eu, porém, vos digo.
Isso é um contraponto. E ele usa muitos contrapontos, especialmente com os religiosos e com o poder do Estado sobre as pessoas. Ah, você ouviu o que foi dito. Realmente o que você está dizendo é o que a lei pede. Mas eu, porém, te digo. E aí ele dá um novo significado. Abre o horizonte, o olhar, estende a possibilidade de compreensão. Sai do simplório, do raso, e manda de maneira fácil, de fácil acesso, a simplicidade do reino, a simplicidade da relação que ele entrega e que a gente tenta complicar tanto. Como é difícil acessar o sagrado, como é difícil acessar Deus, dependendo do lugar religioso que você tiver. Quantas penitências você precisa fazer para chegar ao sagrado? Quantos propósitos? Quantas ofertas e oferendas você precisa fazer para acessar o sagrado? E, de repente, o sagrado falando, não, vocês estão fazendo um movimento aí que eu nem pedi. Muito pelo contrário, tudo que vocês precisam eu já vos entreguei. Tudo, tudo. Parem de ficarem se martirizando, se machucando, se flagelando para acessar aquilo que eu já apresentei para vocês, que é uma porta aberta para a relação, um caminho aberto para uma jornada de transformação, de renovação. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. E Jesus, de fato, quer implantar em cada um de nós uma consciência que extrapola qualquer tipo de ilusão. Uma consciência extremamente livre, que não faz com que a gente caia em qualquer manipulação, né? Inclusive do nosso olhar. E olha que, de fato, né, cada dia mais, eu que sou uma pessoa que gosta muito de tecnologia e trabalho com isso, né, vejo que o avanço da tecnologia e dos dispositivos acaba colocando a gente dentro de um cenário de muita ilusão, onde a gente se torna meros instrumentos a favor de um mercado, né? Porque a gente vira produto na mão de um smartphone. A gente vira produto, porque agora a gente não pode nem conversar o que a gente quer, porque ele já sabe, aí ele vai lá e manda um monte, uma enxurrada de promoção, e agora começou, né, gente? Preparem, né? Como você quer terminar o ano? Livre, em paz, com sono, ou cheio de boleto da Shopee? Cheio de... Tá, tá entendendo a situação que a gente está se colocando? Porque, assim, são tantos assédios, são tantas promoções. E assim, eu sou do tempo, olha, agora eu já posso falar assim, talvez você se identifique. Eu sou do tempo que tinha só Black Friday. Agora tem 1 do 1, 2 do 2, 3 do 3, 4 do 4, 5 do 5, 11 do 11, 12 do 12. E aí a gente fica com essa enxurrada de assédio, né? E vira mais um produto, né? Um produto que está ali estabelecendo relação com um grande capital, né? Com dinheiro. E esse grande capital, ele não tem coração. Ele é uma entidade. Ele é uma entidade. Não dá para a gente seguir, segundo a Bíblia Sagrada, Mamon. Não dá para a gente se curvar a Mamon. Não dá para a gente servir a dois senhores. Ou você serve o grande capital, o dinheiro, o Mamon, ou você serve a Deus. Porque há muitos caminhos, meus irmãos. Há muitos caminhos. Que caminho você quer entrar? Qual caminho, qual decisão que você vai tomar diante dos caminhos que estão propostos? Onde você quer chegar? Quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Mas não se perca né, não cometa esse erro. Compreenda o que Deus de fato quer apresentar para nós. E aí eu vou terminar fazendo uma ressonância em Romanos 12, do versículo 1 até o 21, mas eu não vou ler tudo. Eu vou
vou olhando para eles e vou mostrando para vocês alguns dispositivos que são importantes para a gente sair daqui e levar esses textos para reflexão na nossa semana. Porque para viver o reino de Deus, você precisa de um método. E esse método eu já apresentei para vocês, que é o método do culto racional, dito pelo apóstolo Paulo quando ele começa a conversar com os romanos. No capítulo 12, a partir do versículo 1, ele primeiro sugere para nós que a gente, ou que todos nós sejamos sacrifício vivo ao Senhor. Primeiro que parece palavras incompatíveis, né? Porque quando a gente fala de sacrifício, a gente está orientado pela morte, pela entrega, pela dissipação, pelo fim, né? E aí, de repente, o apóstolo fala, não, se apresentem como sacrifício vivo. Esse sacrifício não é sobre morte, esse sacrifício é sobre vida. Então, ele diz, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. E aí o culto, essa é a espiritualidade, é isso que ele está dizendo. É esse tipo de relação que nós estamos desenvolvendo com o sagrado, com Deus. Então, este é o culto racional de vocês. Sacrifício vivo, santo e agradável. E por que fazemos? Fazemos isso em defesa profética da nossa alma, que está sendo sempre assediada. Em defesa profética do nosso estado de ser, da nossa mente, que está sempre sendo assediada. Nós precisamos de uma postura profética para ser um sacrifício vivo como agentes de resistência. Entende? Não se amoldem ao padrão deste mundo, é o que o apóstolo Paulo diz. Que é o que Deus fala para nós. E aí o padrão, entenda que é esse lugar essa onda de maldade. O padrão do mundo, né, não é a diferença, né, não é que a gente é de Deus e que não é uma separação do mundo. A gente vive nesse mundo, mas ele tem um modus operandi. E é né, a ordem, né, desenvolvida dentro do nosso cotidiano está pautada sobre a maldade, sobre as ofensas, sobre os preconceitos, sobre uma ordem que está comunicando morte, que está comunicando desespero, desorientação e violências, especialmente com o povo mais pobre, com idosos, crianças, com os menos favorecidos. Existem, e eu acredito que a gente se encontra, né, nesse perfil. E as violências, elas querem nos dominar, querem nos acessar, querem nos fragilizar. Então, a grande missão de transformação revelada nesse texto é que nós precisamos nos levantar para ir contra todo e qualquer tipo de forma de degradação humana. A gente precisa. Essa é a nossa atuação na jornada. Essa é a nossa atuação no caminho. Faremos isso sozinhos? Não. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. No caminho do Senhor, nós avançamos com um coração encorajado, fazendo resistência a toda forma de degradação humana. Transforme-se pela renovação da sua mente, o texto diz, para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação da nossa mente. Renovação do nosso entendimento. Por que isso? Para que a gente não seja roubado na nossa consciência, meus irmãos. Quantas vozes falam na nossa consciência? E aí aqui, o texto chama a atenção dizendo, transforme-se pela renovação da sua mente. Para que vocês sejam capazes, capacitação, de experimentar e provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é nesse lugar que o amor vence. O amor de Deus vence. O amor de Deus acessa as nossas vidas e começa a restabelecer aquilo que nós falamos no início desse texto. Restabelecer nosso estado de alegria.
ou resgatar a alegria que nos foi roubada. Porque se alegrar na jornada é vivenciar todos esses sabores, né, dos mais difíceis aos mais fáceis, mas focados na ação que Romanos 12 acaba apresentando para nós. O amor como motor da nossa missão, que é esse culto racional, que é essa experiência da nossa espiritualidade, que exige que nós sejamos agentes de um amor sincero, um amor de respeito, um amor de cuidado, né? Que faz a gente orar com atitude, não orar mecanicamente. Não faz a gente orar só com palavras. Como que a gente ora? A gente ora com abraço, a gente ora com carinho, com respeito, com cuidado, com tempo disponível, com conversas francas, às vezes conversas difíceis, a gente ora sim, tendo conversas difíceis com os nossos amigos espirituais. Que muitas vezes é difícil você falar alguma coisa para o seu amigo, mas ele é seu amigo espiritual e você tem uma responsabilidade de resgatá-lo de qualquer desorientação. Então é melhor ter parceiros que tenham conversas francas com você. E a espiritualidade nos exige isso. Ore com também elogios. Ore também com decisão para que a vida, de fato, no final, vale a pena ser vivida. O antídoto, a graça, o amor sincero. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal, o texto diz. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Entende as notas e os sabores? Não sejamos todos e todas orgulhosos, mas estejamos dispostos a associar-se a pessoas de disposição inferior e adote um comportamento humilde. Eu ia colocar esse é o novo gesto de fé, onde a gente deveria pegar esses textos e colocar no umbral da nossa casa, para que as pragas assoladoras não adentrem. Estratégia final, que é forçada pela não vingança. Aí o desafio, hein? Não vingança. Não retribuam a ninguém o mal com o mal. Está preparada para isso? Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você vence o mal com o bem. Concluo dizendo que Deus, de fato, está limpando o terreno, limpando o caminho, para que você, de fato, tenha uma vida simples, pura e sincera. Eu, de fato, quando olho para esses textos, entendo que o desafio não é o destino. O desafio é o caminho. A maneira como nós vamos nos dispor a traçar esse caminho. Quando eu olho para o destino, eu olho para Cristo. Mas a função de cada um de nós é trazer esse Cristo para o lugar de onde nós estamos e vivemos. Trazer esse Cristo ou trazer esse céu prometido para agora. Robson Cavalcante vai dizer que o reino de Deus é uma promessa para aqui, ali e além. É uma experiência que começa e desenvolve no agora, se manifesta também lá fora. Quando você sair daqui, você continua com essa responsabilidade de sinalizar o reino de Deus. E ele vai desaguar no além. Não é uma espiritualidade que você pesca aqui já olhando para o final. Não. Você entra nesse caminho e se desenvolve. Se adapta àquele lugar que você vai chegar e você não vai se sentir meio balão na festa. Você vai falar, poxa, aqui faz sentido, valeu a pena. Como foi bom trilhar uma jornada ao lado do meu Senhor. Receba bom ânimo
Receba a paz que vem de Jesus, e que a alegria de ser, que a alegria de viver, acolha o seu coração nesse dia, que a alegria de ser e de viver se manifeste a ponto de você, de fato, ser um testemunho nos lugares onde você coloca a planta dos seus pés. Que ali o reino de Deus prospere e se manifeste, e que você colha o bem com o bem que Deus te ensinou a semear. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com vocês com uma oração de gratidão. Uma oração em que nós nos colocamos na disposição de vivenciar essa alegria que Deus nos apresenta. Uma alegria não fantasiosa, uma alegria que não é inconsequente, mas é uma alegria sincera, uma alegria que observa a vida e que ainda desenvolve em si a coragem necessária para continuar, para seguir, que dissipa todo medo, que renova a nossa consciência, o nosso olhar sensível às realidades, que se propõe a ser amor, que se propõe a mergulhar no ambiente da graça de um Deus que fez um favor para cada um de nós, que nós, inclusive, não éramos merecedores, mas Ele nos amou e o merecimento agora já não importa. O mérito agora já não importa nessa relação, porque Deus fala: eu vos dou aquilo que vocês precisam. Vamos trilhar essa jornada de relação, para que a paz seja resultado da nossa disposição de alegria para o viver. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um de nós. Sejam acolhidos por esse amor, sejam encorajados pelo sopro da Ruá Divina, que renova a nossa trajetória, nos fortalece, nos envolve e nos mantém na paz. Porque assim o Senhor diz: a minha paz vos dou. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém. Não deixe de dar um abraço caloroso, amoroso em todos os presentes.